Fala, pessoa querida! E aí? Na paz? Eu tô na área para mais uma pílula química e hoje vamos começar a entender melhor a mais linda ferramenta da química, a tabela periódica. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o histórico da tabela periódica, como que ela chegou no design atual dela, quais cientistas contribuíram para que ela chegasse nesse formato tão lindo e maravilhoso, não é não? Mas antes da aula, já sabe, né? Aquele like maroto aqui nesse vídeo para fortalecer nossa amizade aqui, beleza? E também se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para sempre que eu postar algo novo por aqui, você ser notificado que tem vídeo novo do Vitão na área. Beleza? No mais, me siga aqui no Instagram e Facebook, que tem muito conteúdo massa para você por lá também. Então me segue lá, Instagram e Facebook, se inscreve no canal e curta o vídeo. E agora sim, sem mais delongas, partiu para a aula. Então vamos lá começar falando um pouquinho do histórico da tabela periódica. Como que a gente chegou no design de hoje. Antigamente, lá na Grécia Antiga, né, bem há anos atrás, entendia-se que todo o nosso universo era feito por 4 elementos apenas: terra, fogo, água e ar. Nessa época, era de boa não catalogar, não ordenar os elementos. Afinal de contas, só 4, né? Pra quê? Tá suave, né? Então, não tinha por que ordenar num documento, numa tabela, os elementos. Porque facinho, né? Só 4, tá suave. Só que anos se passaram, essa teoria caiu por terra, descobriu-se elementos químicos, 1, 3, 5, 15, 20 e tantos, 30 e tantos. Chega um momento, meu querido, que precisamos colocar ordem na casa. É porque tem muito elemento químico surgindo, não sabemos quando isso vai parar, então é importante catalogar todos eles em um documento só, de uma forma que seja fácil de bater o olho e encontrar os elementos químicos, né? Afinal de contas, precisamos saber quais são eles, quais são as características deles, enfim, tudo isso. Então, precisamos ordenar esses elementos químicos. O primeiro nome que surge aí como uma organização interessante dos elementos químicos foi o de Johann Doberein, um químico alemão que propôs separar os elementos químicos em trios, né? E de tal modo que a média aritmética dos elementos químicos mais leves e mais pesados desse trio desse como resultado a massa média do elemento químico do meio desse trio. Para ficar mais fácil de entender, vem comigo. Então vamos lá, ó. Aqui está 2 trios que Doberein propôs aí separar. Um de lítio, sódio e potássio e outro de cloro, bromo e iodo. Beleza? Doberein pensou o seguinte: olha, a massa do sódio e do bromo, nesses 2 grupos aí, né? Eles são equivalentes à média aritmética das massas dos 2 elementos das pontas. Então, no caso, lítio mais potássio, dando uma média aritmética aí, vai dar a massa do sódio. E a massa do cloro mais a massa do iodo, a média aritmética dessa soma aí vai dar a massa média do bromo. Foi isso que Doberein pensou. E aí, isso realmente funciona. Dá uma olhada. Se a gente pegar aí a massa do lítio, 7. Do potássio, 39. A massa do cloro, 35,5. E do iodo, 127. Faz aí a soma, faz a média e você chega no valor de 23 gramas para o sódio e de 81,25 gramas para o bromo. Valores bem próximos aí, né, do valor esperado para cada um dos elementos químicos, né? Essa lei que Doberein propôs ficou conhecida como sendo a lei das tríades, né? Grupos de 3 em que a massa do elemento do meio seria a média aritmética da massa dos elementos das pontas, beleza?
Essa é a lei das tríades de Dobenheim. A ideia de Dobenheim foi até interessante, né? Separar aí por trios em massa atômica foi legal e útil por um bom tempo. Só que chegou um momento que era inviável separar por trios e massa atômica, enfim. E aí veio um outro modelo de organização dos elementos químicos que ficou conhecido como parafuso telúrico. Quem propôs o parafuso telúrico foi o francês Alexandre Chacortois. E assim, eu acho bem interessante a ideia do Chacortois, porque foi a primeira tabela periódica em 3D que a gente teve. Sim, porque, pensa bem, como o próprio nome já diz, parafuso é um parafuso, realmente. Então você pensa aí em um parafuso normal, tranquilo, só que nas linhas que desce ali, né, no parafuso, você vai colocar os elementos químicos da época, né, em ordem crescente de massa atômica. Então, do mais leve ali na cabeça do parafuso até o final do parafuso mais pesado. E você vai espaçar os elementos químicos de tal maneira que, se passar uma linha reta, né, da cabeça do parafuso até o final dele, você vai pegar nessa reta elementos químicos com propriedades semelhantes. Então, assim, é interessante, mas não muito prático, né? Porque ficar rodando para achar o elemento químico que você quer, ver qual, né, passar uma linha reta para ver qual que não é prático não. Então, assim, acabou não vingando por muito tempo também. Depois de Chacortois, quem veio propor uma nova classificação dos elementos químicos foi o inglês John Newlands, que eu pessoalmente aqui gosto pra caramba da proposta do Newlands, porque mexe com duas coisas que eu amo, que é ciência e música. Sim, a música está no meio do histórico da tabela periódica. E como isso é possível, né? De que forma a música se encaixa com a tabela periódica? Vamos pensar aí nas notas musicais, beleza? Nós temos aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, não é mesmo? Só que esse Dó tem uma oitava a mais que o Dó anterior. Mas de toda forma é Dó. São notas musicais semelhantes. Não é isso? Então quer dizer que são notas musicais semelhantes, separadas por uma oitava de diferença. E se nós organizássemos os elementos químicos em ordem de massa atômica e em linhas de 7, de tal forma que o oitavo elemento químico fosse semelhante ao primeiro elemento químico e tivessem alinhados nas colunas. Interessante isso. Exatamente essa foi a proposta de Newlands, que ficou conhecida aí como sendo a lei das oitavas, por conta da analogia com a música. Beleza? E eu gosto bastante dessa proposta, acho bem interessante, porém ela funciona só até a página 2. Depois da página 2 dá pau e já não funciona muito bem não. Como assim? Até o cálcio, as propriedades periódicas batem, né? Você pega ali a coluna dos elementos químicos que estão na mesma linha até o cálcio, show de bola. Depois do cálcio vira uma zona. Porque as propriedades não começam a bater e são uma bem diferente da outra, enfim, e essa ordem ali do Newlands vai para abaixo, não funciona tanto, e é isso. Então, assim, nós não podemos ter uma classificação periódica que funciona só até o cálcio. Não rola, tem que funcionar para todo mundo, não é não? Então, Newlands acabou não vingando, e aí entrou o russo. Esse russo, ele quis brincar de adivinhar o futuro. E ele conseguiu.
conseguiu ir muito bem. Eu falo aqui do Dmitry Mendeleev. Esse cara previu o futuro. Realmente, ele conseguiu. Como? Mendeleev propôs organizar elementos químicos na ordem crescente de massa atômica. Mas não só isso. Ele também se preocupou em alinhar elementos com propriedades semelhantes. E isso fez toda a diferença. Por quê? Ao organizar elementos na ordem crescente de massa atômica, chega um momento que um elemento químico apresenta propriedades completamente distintas dos demais elementos daquela linha. Então, ele não se enquadra muito bem naquela linha, percebe? Mendeleev propôs o seguinte: gente, vou deixar aqui uma lacuna, tá? Um espaço vazio na minha tabela. Por quê? O elemento químico que se encaixa nesta linha, muito provavelmente não foi descoberto ainda. Será descoberto no futuro. E quando for descoberto, ele vai apresentar tal massa atômica e tais propriedades. Perceba a genialidade deste camarada. Ele propôs uma forma interessante e satisfatória e muito útil de organizar os elementos químicos, até então descobertos. Ele previu a existência de novos elementos químicos, a massa atômica que eles teriam e as propriedades que cada um dos elementos químicos, ainda sendo descobertos, iriam apresentar. Não à toa, Mendeleev é considerado até hoje o pai da tabela periódica. Não é mesmo? É justo isso, né, gente? É justo. É claro que a tabela sofreu alterações desde Mendeleev, como, por exemplo, as colunas viraram linhas e as linhas que viraram colunas, né? Mas não só isso, também a massa atômica deixou de ser o padrão para organizar os elementos químicos e passou a ser a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Mas até aí, gente, os prótons foram descobertos no século XX. Mendeleev é do século XIX, então ele previu o futuro, mas nem tanto assim, né, gente? Não exagera. Então, tiveram aí algumas alterações? Tiveram. Mas isso sujou ou invalidou o trabalho de Mendeleev? Nem um pouco. Foi um trabalho lindo, impecável e que é base para nossa tabela até hoje. Aliás, quem organizou a tabela em número atômico, né, em número de prótons, e modificou ali colunas e linhas, foi Henry Moseley. Um cara muito jovem que morreu muito cedo, infelizmente, mas que deixou esse legado aí de organizar a tabela como nós conhecemos atualmente, né? No crescente de número atômico e com as colunas ali, como a gente conhece, as linhas como a gente conhece, suaves, né? E esse foi um pouquinho do histórico da tabela periódica, como que ela foi montada. E você percebe o quão linda que é essa ferramenta, como você vê a quantidade de cientistas que passaram pelo histórico dessa tabela. Não só tentando organizar os elementos químicos, né, como foi o caso do Menheim, do Champollion, do Mendeleev e outros, mas também de cientistas que descobriram elementos químicos, né, alguns até eternizados em nomes de elementos químicos na tabela, como o próprio Mendeleev e a Marie Curie, que descobriu aí 2 elementos químicos, o polônio e o rádio. Então, assim, é muito lindo ver a tabela, porque é muita história, é muito cientista, é muito gênio e gênias que passaram por essa tabela até chegar onde ela está atualmente. Então, assim, na boa, é muito foda. A nossa aula de hoje termina por aqui. Mas se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum vídeo futuro, fique à vontade para comentar aqui abaixo que eu vou ler e responder com o maior carinho do mundo. Beleza? Deixa o like aqui nesse vídeo. Like marotíssimo que ajuda mais, sempre. Beleza? E se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para sempre que eu postar algo novo por aqui, você ser notificado. Beleza? No mais, compartilhe a palavra para Deus e o mundo. Me siga nas redes sociais, que lá tem muito post da hora para você melhorar seu conhecimento em química e passar aí no seu vestibular, na sua prova,
tão desejada. E é isso, gente. Vejo na próxima. Um abraço e fui!